Olá, galerinha, tudo bem? Vamos a mais uma aula de biologia. Vamos relembrar o que vimos na aula passada? Quem se lembra? Falamos sobre os ciclos biogeoquímicos. O que são ciclos biogeoquímicos? O ciclo biogeoquímico é o percurso realizado no meio ambiente por um elemento químico essencial à vida. Vocês lembram quais são os ciclos biogeoquímicos? Pois é, são 4. Ciclo do carbono, ciclo da água, ciclo do oxigênio e ciclo do nitrogênio. Na aula passada, além de falarmos de forma mais detalhada sobre o ciclo do carbono, vimos a importância para os seres vivos e o meio ambiente. Hoje iremos estudar sobre o ciclo da água. Estudaremos seus aspectos de forma geral, sua composição, como ela é distribuída no nosso planeta, as etapas do seu ciclo, sua importância e daremos também algumas dicas sobre o consumo consciente desse recurso natural tão importante. Vamos iniciar estudando sobre a composição da água. A água é uma substância formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, sendo H2O sua fórmula química. É o elemento mais importante para a nossa vida, pois todos os seres vivos necessitam de água para sobreviver. Ela é considerada um solvente universal. Vocês sabem por quê? A água é considerada solvente universal porque é capaz de dissolver grande parte de substâncias conhecidas. Para vocês terem uma ideia, no interior dos nossos organismos vivos ocorrem inúmeras reações químicas indispensáveis à vida, como as que acontecem na digestão. A maioria dessas reações só acontece se as substâncias químicas estiverem dissolvidas em água. Viu como é interessante a importância da água? Como será que a água é distribuída no nosso planeta? Nosso planeta Terra deveria ser chamado de planeta Água, pois seus oceanos compõem cerca de 70% da sua superfície. Um detalhe muito importante, a maioria das partes desse montão de água é imprópria para consumo. Cerca de 97% dessa água é salgada, apenas 3% é considerado água doce. Desses 3%, 1,7% são geleiras, 1,2% águas subterrâneas e apenas 0,007% águas para consumo. De acordo com a Agência Nacional de Águas, ANA, quando fazemos atividades rotineiras como cozinhar, lavar roupa, lavar louça, calçada, entre outras, nem sempre nos damos conta de onde vem e para onde vai essa água. A água que usamos hoje, é a mesma água usada há 5 bilhões de anos. Ela apenas passa por constantes modificações de um grande ciclo que se chama ciclo da água. O ciclo da água também é conhecido como ciclo hidrológico. Refere-se ao movimento contínuo que a água faz pelo meio físico e pelos seres vivos do ecossistema, passando também da atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Trata-se, portanto, de um importante ciclo biogeoquímico que faz com que esse indispensável recurso natural esteja constantemente no ambiente. Percebemos, portanto, que a água é um composto químico que pode ser encontrado de várias maneiras, da forma sólida, nas geleiras, a forma líquida com rios, mares, oceanos e na forma gasosa, que é o vapor da água. Agora iremos estudar as etapas do ciclo da água. O ciclo da água depende diretamente da energia solar, dos movimentos de rotação da Terra e até mesmo da gravidade. O Sol é responsável por proporcionar energia para que o ciclo aconteça. Sua luz
provoca a evaporação da água presente na superfície terrestre. Em alguns locais, no entanto, a neve e o gelo sublimam, passando do estado sólido para o vapor, pulando as fases da fusão, no caso, sólido para o líquido, e da evaporação. Os seres vivos também possuem papel determinante no ciclo da água. Como todos os organismos possuem essa substância em seu corpo, a água também flui pelas cadeias alimentares. Então, não só pelos rios, mas também na transpiração das plantas e dos animais. Além disso, as raízes e plantas absorvem água e os animais obtêm essa substância bebendo-a e retirando dos alimentos. Os animais perdem água por meio do processo como a eliminação de urina e fezes, respiração e transpiração. Já as plantas perdem água por transpiração, processo em que o vapor de água é liberado pelo estômago, estruturas presentes na epiderme vegetal que atuam na troca gasosa, e por gutação, processo no qual a água eliminada encontra-se no estado líquido. Após passarem pelo processo da evaporação e da transpiração, a água, agora em estado gasoso, sobe para as camadas mais altas da atmosfera, onde a temperatura é mais baixa, a alcançar determinada altitude. Essa substância passa do estado do vapor líquido, condensação, e forma nuvens, que são, na realidade, uma grande quantidade de gotículas da água. Em locais frios, as gotículas podem se solidificar e dar origem à neve e a granizo. Ao iniciar a chuva, processo também chamado de precipitação, a água começa a retornar para a superfície terrestre e é influenciada diretamente pela gravidade. Nesse momento, pode atingir rios, lagos, oceanos, infiltrar-se no solo e nas rochas e pode ser impedida de voltar à superfície terrestre pela vegetação. Como a água circula no ambiente, ela consegue suprir as necessidades dos seres vivos, que precisam diariamente dessa substância para o funcionamento adequado do seu organismo. Além disso, a presença da água no ambiente é importante para algumas atividades realizadas pelos seres humanos, uma vez que ela é fundamental para a gestão de energia, desenvolvimento de produção agrícola, diversas atividades industriais e algumas tarefas do dia a dia, como lavar roupa, lavar louça. Entretanto, é importante destacar que, apesar do ciclo da água garantir que essa substância circule no meio constante, isso não garante que não possa faltar água. Nós temos que refletir sobre isso. Isso ocorre pelo fato do ciclo da água ser complexo e pode ser afetado por diversos fatores, como, por exemplo, quem pode fazer com que a água que evaporou em uma área seja prejudicada em outra. Então, nós não temos como garantir que iremos manter essa mesma quantidade de água no futuro. Então, temos que ter um consumo consciente. 70% da água doce são utilizadas para a agricultura. Mais da metade dessa água se perde em formas de fugas e má distribuição por seus irrigadores. Será que devemos nos preocupar? Sem dúvida. Mas por que a preocupação? Se citamos no início da aula que a quantidade de água do planeta é a mesma. A resposta a essa pergunta é bastante simples. Hoje somos aproximadamente 7 bilhões de habitantes. Há 5 bilhões de anos atrás, deveríamos há algumas décadas, não haviam tantas pessoas assim. Por consequência, o número de residências, de fábricas, indústrias também aumentaram. Se todos usássemos a água de forma consciente, tudo seria mais fácil. Mas infelizmente a realidade é outra. Muitas pessoas lavam calçadas, carros e enquanto estão esfregando com vassouras ou esponjas, deixam as mangueiras abertas.
essas pessoas estão agindo de forma errada. Primeiramente, a água corrente tratada nem deveria ser usada para esse fim. Contudo, deve-se ter um pensamento preventivo. A água que se gasta hoje pode faltar ainda hoje ou amanhã. Temos que parar e pensar sobre isso. Você pode ajudar a salvar o planeta e a procura pela água. A procura pela água é superior a todas essas questões. Porque a natureza nos fornece em boa parte do mundo. Prevê-se que muitos países sofrerão com a escassez de água. O mundo com escassez de água é um mundo inabitável, porque nós, seres vivos, precisamos de água. Para suprir nossas necessidades, temos que repensar nossas atitudes. Se não mudarmos a nossa forma de pensar e evitar o desperdício, teremos muitos prejuízos. Então, depois de algumas dicas de consciência, como reduzir o consumo na cozinha, no banheiro, vamos recapitular a nossa aula de hoje. Nossa aula foi sobre o ciclo da água, sobre a importância da água na nossa vida. Dissemos o quê? Que o ciclo da água garante o movimento contínuo da água no meio físico e pelos seres vivos. E depende diretamente da energia solar. O Sol é essencial para que o ciclo da água ocorra. 70% do nosso planeta é composto de água. Mas a grande maioria está onde? Nos oceanos. 97% dessas águas são salgadas. Então nós temos que nos preocupar cada vez mais. Quais são as etapas importantes do ciclo da água? Evaporação da água, evapotranspiração, condensação, precipitação, no caso a chuva, e a infiltração. Pois é, coleguinhas, chegamos a mais uma aula de biologia, ao fim de mais uma aula de biologia. Espero que tenha sido muito bacana. Essa aula foi produzida por Amanda Ingrid, Alessandro Dantas, Jusilene Silva, Luiz Henrique, Raíssa Oliveira. Até a próxima!